Gente, bem-vindo. E hoje eu vou fazer o Xbox do Rafael Vidal. Sim, Rafael Vidal. Porque eu descobri uma coisinha dele que vocês vão ficar em choque. Human Special. Lá vai o Exposed. Aqui, se tu for em playlists, vai dar aqui, ó. GF no Discord. Como vocês sabem, GF é muito errado. GF no Discord é muito errado. E esse cara ainda faz. Além do cara trazer notícias faltas do jogo que eu amo. Oxe, o que é isso? Quando o jogo começa, quem ganha é a diversão. Para vocês, chegou o mais puro entretenimento. Para vocês, chegaram as melhores chances do mundo. No vídeo de notícias de Forsaken de hoje, o dono do Outcome Memories foi ameaçado de vida e por causa disso ele vai apagar o jogo. Não foi não. Que se você for ver o motivo real do porquê o Lockdown Memories acabou foi por conta literalmente de um outro cara que foi bem pior. No vídeo de notícias de Forsaken de hoje, se você joga No vídeo de notícias de Forsaken de hoje, desenvolvedores de Forsaken confirmam novas milestones do Noli em janeiro. Nossa, velho. No vídeo de notícias de Forsaken de hoje, desenvolvedora do Forsaken acaba de ser expulsa da equipe e sua skin exclusiva é apagada. Não vai não. Calma que pome. Fazer uma cirurgia. Eu não aguento mais o meu... Aê! Pelo menos uma coisa boa que ele fez, hein? Pelo uma coisa boa que ele fez. Foi o vídeo, foi um Xbox pequeno. Sem muita edição, só isso. Por causa que só queria comentar sobre o GF que ele faz, que é muito errado. Cancelaram o O Bistecone foi cancelado e dessa vez com razão. Bisteco Bistecone, o streamer mais contraditório que eu já vi. É que eu gosto dele, mas parece que de mês em mês o cara larga umas bombas e é cancelado do absoluto nada. Só que dessa vez eu posso dizer pra vocês que sim, teve um motivo pro cancelamento, mas teve zero explicação pra parada que ele fez. Mas se você não sabe de nada que tá rolando, Calma, Pino, que Mano, eu tava lendo os comentários do meu vídeo, né? Aí tinha um monte de menino, tá? Lembra disso? Um monte de menino comentando sobre um tal de Cauã Opina. Aí... A Emily Vick é a melhor. Brincadeira entre aspas. E sim, eu ainda vou falar sobre esse caso. Eu vou falar que, meu Deus. E aliás, vocês só viram que foi meter um carnaval no meio que todo mundo esqueceu? Foi só meter um carnaval no meio que todo mundo esqueceu dessa bosta. Tá, mas eu quero ouvir sobre... Conteúdo tóxico, não. Tá, não assistidos.
Que coisa linda, hein? A quarta maior cadeia televisiva do mundo teve a chance de dar mais visibilidade para o assunto mais chocante do Brasil, teve a chance de explicar para quem não sabia disso ainda e, é claro, fazer justiça pelo doguinho. Mas ao invés disso, só mostrou que o dinheiro compra a verdade, colocando até pessoas que foi injustiçada no meio disso como se elas fossem os verdadeiros culpados da história. Que coisa linda, hein, Rede Globo? Vocês que deveriam ter feito um belo trabalho, acabou fazendo um lixo. Não, eles já são lixo, só que estragaram o lixo ainda mais. Bem, vamos lá, porque eu tô poucas ideias hoje. Então, nesses últimos dias, eu fiquei sabendo que o Fantástico ia falar sobre o caso do Orelha, e nisso a expectativa foi lá em cima. Por se tratar de uma rede gigantesca, todos ficaram ansiosos para o que eles iam falar, imaginando que eles iam fazer um bom trabalho. Enfim, foram dias falando disso. Até que... Desculpa, Caô Pina. Essa aqui, tipo, eu conheço muito a Globo, eu conheço muito ela. E ela é muito... Ela só liga pro dinheiro. Só liga pro dinheiro, só isso. Chega dia 1 de fevereiro, o grandioso dia que o Fantástico ia falar sobre isso. Todos estavam esperando, achando que eles iam ajudar nesse caso, mas além disso, eles passaram pano. E não é meme, não é clickbait, realmente isso aconteceu. E cara, tem tanta coisa nessa reportagem que me tirou do sério. Porém, para quem não sabe do que eu estou falando nada mais, nada menos do que o caso Orelha. Um cachorrinho de Florianópolis que foi torturado até a morte por 4 adolescentes. E depois dessa notícia sair, o Brasil e uns países se revoltaram com isso. É sério, o que tinha quando essa notícia saiu era só pessoas falando desse caso. A internet parou nesse momento. Na real, o mundo parou. Para você ter ideia, o Brasil inteiro se juntou querendo justiça sobre esse caso. É sério, todo mundo se juntou, sem rivalidades, sem treta ou com um outro intuito. O pessoal queria apenas uma coisa: justiça pelo cão Orelha. Mas aí, né, no meio desse caso, começou a aparecer muitas coisas absurdas no meio disso. Como, por exemplo, isso daqui. Justiça manda retirar conteúdos que expõem adolescentes no caso Orelha. E se isso não é absurdo ainda, temos aquela cena, onde que 2 meninos do caso que foram para a Disney, e quando voltaram, os policiais estavam lá para simplesmente reforçar a segurança dos adolescentes. Ou aquele caso... Que? Não. Os policiais não fariam isso. Não, né? Não. Os caras estão defendendo uns 2 psicopatas. Eu não quero mostrar minha cara, por conta que senão vai... Nossa, tô muito indignado. Eu acho que era melhor eu ter ido ficar lá da Coreia, no Japão, em qualquer país que não tivesse treta. Estados Unidos tem muita treta. E também, além de ter muita treta, tem muito ladrão. Inclusive o presidente que é o ladrão. Meu Deus. Tô indignado. Mas o governo tem que fazer alguma coisa. Eu sou lulista, mas também o governo tem que fazer alguma coisa. Não, esse caso não pode ficar parado desse jeito, não. Não, e aliás, é o primeiro vídeo que eu tô falando sobre esse caso. Sobre 2 casos, né? Sobre 2. Mas é o primeiro que eu tô fazendo sobre esse caso, não, velho. O que esses caras têm na cabeça pra defender 2 adolescentes psicopatas? O que esses caras têm? Só vamos continuar. Que os pais dos adolescentes estavam processando e ameaçando quem falava disso. Vai chorar. Tô nem aí pra seu filhinho riquinho. Eu só quero que ele seja preso. O cara matou um cachorro.
Mas eu teria certeza que se fosse um favelado, os policiais ia prender ele. Só que Deus, já como é rico, classe alta, os cara não vai prendê-los. Isso que eu acho, né, que o Brasil é muito ganancioso. Muito ganancioso. E se isso não é absurdo ainda, agora temos essa reportagem da Globo. Bem, Poxa, Globo. eu não vou colocar clipe Você já era uma bosta, só que ficou mais bosta ainda. Não tô falando do Cauã. Tô falando da Globo, tá bom? aqui, se for colocar vai ser borrado, porque eu não quero receber um processo nas costas. Enfim, eu vou dar uma breve resumida dessa reportagem e no fim vocês dão as suas opiniões. Então, a reportagem inteira, ela é rasa. Aparentemente, eles não quis ir mais a fundo nesse caso, procurar provas, tentar saber mais sobre esse caso e o mais importante, ver o que todo mundo falou até o momento era real. Mas só que não foi bem isso que rolou. Como eu disse antes, a reportagem inteira ela é rasa. Eles não foram mais a fundo disso. E nisso houveram tantas coisas nessa reportagem que chega a deixar qualquer um puto com isso. Um dos exemplos mais Agora que o mundo tá acordando, né? Agora que com a volta de Jesus, que eu acredito que ainda esse ano... Não, eu não vou falar isso. Senão vai vir o... Não, só que eu acho que tá chegando, vai vir nos próximos anos o julgamento final. Mas só agora o mundo tá acordando pra vida. Você toca, tudo é dinheiro, tudo é pago. Tudo é ganância, tudo é ganancioso. Infelizmente, o mundo é assim. Infelizmente. claro disso é a parte do porteiro. Então, você se lembra do porteiro? Sim, o mesmo porteiro que supostamente tinha gravado o ocorrido. Então, na reportagem ele fala isso daqui. Eles tinham quebrado garrafa, arrombaram, subido, tem vídeo eles em cima da barraca. Ele também foi questionado sobre o que sabia sobre a morte do Orelha. Agora, lá sobre a situação do cachorro, eu não posso acusar que foi eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto ele bater no cachorro, eu diria que era eles. E agora fica uma pergunta aqui. Como antes esse cara tinha provas e como agora ele não tem? Bem, para mim ele foi coagido nessa reportagem. Ameaçaram ele de alguma forma ali para isso acontecer. Porque não é possível. Como uma coisa que antes estava em confirmação há semanas e só foi ela chegar na Globo que essa confirmação simplesmente para de existir. Para mim, o cara foi coagido sim. Porém, eu não estou afirmando nada. É só meu ponto de vista sobre essa reportagem. Mas é claro, a reportagem ela não se resume apenas isso. Além disso, eles falam do caso do cão caramelo. Mas diferente da parte do Orelha, que ele nega ter gravado, aqui um homem, não sei quem é, ele confessa que os adolescentes estavam brincando com o cachorro. Que nessa altura não é bem uma brincadeira. Brincaram entre aspas. Olha, eu posso tomar alguns negocinhos aí, mas vou falar, eles deitaram afogar o cachorro caramelo. Mas sim, ele confessa que os adolescentes levaram o caramelo para a água e depois disso o caramelo ficou com medo e correu. Exatamente o que a gente já sabia sobre esse caso. Mas a gente teve a confissão dele, diferente do porteiro, que antes ele tinha gravado e depois supostamente não viu nada. Nessa reportagem inteira, o que salva só é a parte do caramelo. Porque de resto, pô, que reportagem lixo. Parecia que eles queriam mais acobertarem o caso do que realmente investigar o caso. Porque se eles quisessem investigar, eles iam a fundo e iam atrás de informação. O que não foi o caso. A reportagem inteira ela é muito vazia. Além de que eles passam muita mão em cima de inocentar os adolescentes. Falando que não tem prova, que sinceramente é uma atitude muito covarde da parte deles. E também eles não buscam ir atrás da verdade. Muito longe disso. Toda a reportagem ela é vergonhosa. O que me deixa
puto com isso. Eles tiveram a oportunidade de dar visibilidade a esse assunto e esclarecer a verdade. Só que eles escolheram fazer um negócio raso e sem alma. É sério, a única coisa que salva nessa reportagem é a parte que eles falam do caramelo. E depois daí, as coisas só vão de ladeira abaixo. Porque realmente, não dá para negar que ele estava passando pano para os adolescentes. Só faltava dizer que o Orelha se machucou sozinho. Porque, na moral, mano, o que foi isso que eu acabei de ver? Essa reportagem, ela foi uma decepção. Essa é a verdade. Ainda mais vindo da Globo, né? Eles estavam dando a impressão que esse caso estava sendo muito exagerado por conta da repercussão que isso tomou. E é incrível uma coisa assim. Parece que cada coisa nova que chega nesse caso piora ainda mais a situação. Primeiro foi a ameaça dos pais, depois veio o papo de retirar conteúdo. E por fim, essa reportagem. Parece que eles querem mais acobertarem o caso, no caso os adolescentes. Eles querem de qualquer forma mostrar que os adolescentes não foram os reais culpados disso. Enquanto isso, o Brasil inteiro sabe a verdade. Na minha opinião, eles só estão tentando calar as coisas que estão públicas e tentando deixar o assunto morrer o mais rápido possível. Mas o Orelha... Só por causa do dinheiro, né? Só por causa do dinheiro. que foi brutalmente espancado, não aconteceu nada a ele envolvendo a justiça e pessoas grandes. Só a população tentando fazer algo. E as pessoas grandes, nada. E depois dessa reportagem, eu sinto que não vai acontecer nada a respeito disso, envolvendo a justiça brasileira. É claro, né? Depois daquilo, da justiça pedindo para remover conteúdos que expõem adolescentes, eu já pressentia isso. Porém, eu tava com um pingo de esperança nessa reportagem. E quando chega o dia, eles não entregaram nada além de um conteúdo péssimo. É o famoso falaram tudo e não entregaram nada. Eu acho incrível isso, só porque os adolescentes são riquinhos e estão acobertando isso. Mas se o caso fosse diferente, se os adolescentes não fossem bem financeiramente, eu acho que o caso ia ser bem diferente. As pessoas realmente iam atrás de investigar. E... Foi o que eu falei. Se fosse algum favelado, eles com certeza iriam prender. Foi o que eu falei. Não passar a mão na cabeça e falar que tá tudo bem. Mas infelizmente não é o caso. E é por conta disso que estão passando pano e tentando acobertar esse caso de qualquer forma. Porém, isso não vai rolar. O Brasil, ele não vai se calar enquanto não houver justiça. E se caso pessoas grandes não fazerem nada, a gente mesmo vai ter que fazer algo a respeito disso. E só assim para haver justiça. Porque se depender de pessoas grandes, a gente só vai ficar na esperança mesmo. Poxa, velho, essa reportagem ela poderia ajudar muito. Mas só que eles não se deram o trabalho de fazer algo decente e construtivo. E por isso que saiu essa bosta. Uma reportagem vazia que tenta mostrar... Primeiramente, esse daqui do lado, eu acho que tem o cachorro orelha. O cachorro orelha é mais ou menos desse jeito, desses dois, desse lado aqui e desse meio daqui. O cachorro orelha não é desse jeito daqui. Peraí. Vai. Não, porra. Não, cara. Não é esse cachorro preto com a língua pra fora. Com certeza esse daqui não é o cachorro orelha. que esse caso estava sendo muito exagerado e, é claro, né, a mudança de narrativa no meio disso. Antes, eles falavam que tinha vídeo e etc. Mas só que nessa reportagem, o próprio porteiro afirma não ter visto nada. E também eles minimizando o caso, né? Daqui a pouco eu não duvido nada que eles vão falar que o cachorro foi morto naturalmente. Porque se já está rolando mudança de narrativa no meio disso, eu não duvido nada que isso aconteça. Enfim, no fim de tudo, a gente chegou à conclusão que o dinheiro fala mais alto do que a lei e a justiça. Chegou a conta para menores do PicPay a partir de 0 ano. Agora, seus filhos podem ter uma conta com
Sabe quando você cria expectativa de verdade em algo, no final percebe que foi só ilusão? Foi exatamente isso que aconteceu com a reportagem do Fantástico sobre o caso do Cão Orelha. Uma das maiores emissoras do mundo teve acesso a um dos maiores casos revoltantes do Brasil recente e, ao invés de aprofundar, investigar, esclarecer, preferiu entregar uma matéria vazia, fria e sem coragem. Uma reportagem que soa muito mais como uma tentativa de controle de narrativa do que um jornalismo. Nos dias que antecedem a exibição, a expectativa era enorme. Afinal, estamos falando de uma rede gigantesca com recursos, influência e alcance nacional. Muita gente, incluindo a mim, pensou: agora a verdade vem à tona, agora alguém grande vai investigar, agora esse caso vai ser tratado com seriedade que merece. Mas quando a reportagem foi ao ar, o sentimento geral foi só um: frustração. Acho que nem precisa falar, mas quem esqueceu um pouco do caso, existia um cãozinho comunitário chamado Orelha que foi brutalmente morto por uns adolescentes. Também tinha mais um, o Caramelo, que foi vítima de tentativa de afogamento, mas conseguiu fugir ileso. Só que conforme o caso avança, coisas muito estranhas começam a surgir. Decisões mandando tirar conteúdo da internet, pessoas sendo ameaçadas por denunciar, adolescentes envolvidos viajando pra Disney e ao voltarem, recebendo proteção policial. Tudo isso já era absurdo por si só, mas a reportagem do Fantástico conseguiu piorar muito o cenário. O principal problema da matéria é que ela não aprofunda nada, não investiga de verdade, não confronta versões, não pressiona ninguém. Ela apenas apresenta os fatos de forma rasa e em vários momentos parece mais preocupada em suavizar o caso do que realmente buscar a verdade. O exemplo mais gritante disso é a mudança de narrativa envolvendo o porteiro. Durante semanas circulava a informação de que havia gravações do ocorrido. Era algo tratado como praticamente confirmado, mas curiosamente, quando o caso chega à Globo, essa informação simplesmente desaparece. Na reportagem, o próprio porteiro afirma que não viu nada e que não existe gravação nenhuma. Como algo estava confirmado há semanas, some do nada. No mínimo, isso deveria ter sido questionado com mais firmeza. O contraste fica ainda mais evidente quando falam do caso do cão Caramelo. Ali, um homem confirma que os adolescentes levaram o cachorro até a água e que ele saiu assustado depois. Ou seja, confirmaram exatamente o que já sabia. Essa é talvez a única parte realmente útil da reportagem, porque no resto, o tom é sempre o mesmo: minimizar, relativizar e insistir na falta de provas. O que incomoda não é só o que foi dito, mas principalmente o que foi evitado. A reportagem teve a chance de esclarecer, de investigar mais a fundo, de dar voz à indignação pública, mas preferiu um caminho seguro, sem riscos, sem confronto. O resultado é uma matéria sem alma que passa a sensação de estar mais preocupada em encerrar o assunto do que em resolvê-lo. Fica difícil não pensar que se os envolvidos não fossem financeiramente privilegiados, o tratamento seria outro. Talvez houvesse mais rigor, mais investigação, menos cuidado em passar pano. Enquanto isso, o Orelha segue sem justiça e a população, mais uma vez, tem a sensação de que no Brasil, quando o dinheiro entra em cena, a verdade sai de fininho. E isso, infelizmente, diz muito mais sobre o sistema do que sobre um único caso. Enfim, para mim não me alongar muito, porque eu acho que eu já falei bastante, justiça pelo Orelha, Abacate e todas as outras vítimas que tiveram, mas não vieram à tona. Essa é a única coisa que realmente queremos no fim das contas: justiça. Oh Deus, esse vídeo daqui foi mais um daqueles Exposed que eu reajo. Foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado e o próximo vídeo vai ter 2 vídeos igual a esse.